Não desistir. Tá fraquinho pra caramba, gente. Próximo culto eu vou ter uma sopa aqui antes para dar um pouquinho de glicose para vocês. Não desistir. Não desistir. Não recuar. Não recuar. Não desistir, não recuar. Não desistir, não recuar. É isso que Deus quer que você escute. Não desistir, não recuar. Não desistir, não recuar. Aqui nós vamos estudar hoje sobre o povo de Israel, do Velho Testamento, que teve uma experiência incrível, né? Vai falar sobre os sírios. Essa palavra eu preguei para os jovens. E eu gostei tanto, assim, essa palavra ministrou tanto ao meu coração, que eu falei, vou pregar na terça-feira para o nosso pessoal. Se você for para Jerusalém, nós vamos em Jerusalém ano que vem, né, gente? Tem a viagem do pastor, do bispo Rodovalho, em fevereiro, e tem a nossa viagem, que eu estou programando uma viagem em outubro, novembro, para quem não foi em fevereiro. Então, olha só, quando você chegar em Israel, você vai descobrir uma opção de jovens lá, armados, fuzil, né? Uma vez eu estava num supermercado que tinha um restaurante, era supermercado, restaurante, no meio da estrada, assim, no meio do deserto. Eu parei, entrei lá, aí fomos lá, lanchamos alguma coisa, e tinha um rapaz na minha frente, e ele foi pagar a conta. Aí ele se atrapalhou, ele tirou uma pistola, botou assim na banca, tirou outra pistola, botou na banca. Eu falei, barbaridade. Depois disse que o Rio de Janeiro é violento. 2 pistolas enormes, cheias de bala, gente, um pente enorme. Normal lá. Por quê? Porque o povo de Israel, eles têm no DNA deles o quê? Guerra. Guerra. Eles foram forjados na guerra. Eles existem por causa da guerra. Deus deu uma palavra para eles tomarem posse de uma terra, e para tomar posse dessa terra teve guerra. Teve, tem e terá. Então, está no DNA deles isso, guerra, né? E aqui nós vamos falar sobre o povo sírio. O povo sírio sempre foi, historicamente, inimigo de Israel. Tem alguém aqui que é filho de sírio? Alguém que é sírio? Alguém que é filho de sírio? Alguma coisa? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. O povo de sírio gosta de uma guerra com Israel. É impressionante. Então, desde as colinas de Golã, eles atacavam o pessoal de Israel. Nas colinas de Golã, eles tinham fortificações. Isso desde aquela época que Israel começou a plantar os primeiros kibbutz, plantar as primeiras cidades. Isso agora, recentemente, de 1948 para cá. Agora, nessa época do Velho Testamento, era guerra o tempo todo. Guerra, guerra, guerra. E os sírios, eles, pelas suas alianças feitas, eles tinham um poderio de guerra muito maior do que de Israel. Então, nesse texto aqui que eu vou falar para vocês, é quando o rei se aproxima do profeta, que lá naquela época era o profeta Eliseu. O rei Jeoás, né, se aproxima de Eliseu, porque sabia que Eliseu estava num momento de saúde muito debilitada. Então, e a única esperança de Jeoás era que Deus fizesse alguma coisa, que o profeta desse uma palavra. Então, se você estudar a história de Jeoás, você vai perceber que Jeoás não foi um grande discípulo. Jeoás fez muita coisa errada. Mas quando ele vê que a Síria se levanta para invadir Israel, muito mais poderosa, muito mais numerosa, muito mais preparada, ele corre para o profeta. Ou seja, está errado, né? Às vezes a gente só dá valor naquilo que perde, né? Quando ele viu que Eliseu estava morrendo, ele falou, meu Deus, profeta. O profeta estava ali o tempo todo. Eles poderiam ter expandido as fronteiras de Israel, mas só vou procurar no momento de desespero. Está errado isso. Mas foi lá chorar nos ombros de Eliseu. Eliseu estava morrendo, ele estava com uma enfermidade.
E ele começa então a pedir para que o profeta Eliseu faça alguma coisa para salvar Israel, porque Israel seria certamente dizimada pelos sírios. Dizimada. Preste atenção, naquela época, em qualquer situação, quando um país era invadido pelo outro, as crianças eram mortas, as mulheres eram estupradas, os homens eram vendidos como aqueles rapazes que tinham escapado da guerra, da morte de guerra, eles eram vendidos como escravos, era uma limpeza étnica. Eles simplesmente acabavam com tudo. Então, o Jeoás, ele estava dizendo assim, poxa, vai acabar com a gente, morreu, agora vai acabar com o restinho que sobrou. Aí ele vai para o profeta. Abre sua Bíblia em 2 Reis 13. Verso 14 a 19. 2 Reis 13, 14 a 19. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Esse carro de Israel e seus cavaleiros quer dizer assim, o Senhor, a tua unção está sobre Israel. A tua unção protege Israel. O Senhor te dá autoridade sobre Israel. Isso aí isso aconteceu na época de Elias também. Isso era uma expressão daquele lugar. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Abre a janela para o oriente, ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou, o homem de Deus se irritou, o homem de Deus praguejou, o homem de Deus reclamou, o homem de Deus gritou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Volta no 14, por favor. Então Eliseu padecendo da enfermidade, meu pai, 15. Toma um arco e flechas, ele tomou um arco e flechas. 16. Retesa o arco, ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. 17. Abre a janela para o oriente, ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, ele atirou. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. Tudo isso aqui tem um significado. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando sobre isso, porque esse texto aqui ele é riquíssimo. Então, o que se avizinha? O que nós tínhamos? Uma situação sem solução. Qual é a situação? A situação é a seguinte, não tem solução. Os sírios são mais numerosos, os sírios estão mais preparados, os sírios fizeram aliança com outros povos. Israel, quando chegou e tomou posse da terra prometida, isso já há alguns anos atrás, centenas de anos atrás, venceu muita batalha, então fez muitos inimigos. Então os inimigos se juntavam com a Síria para ir contra Israel. E isso tudo eram numerosos. O povo de Israel era um povo rico naquela época, sabia comercializar. Então eles tinham prata, tinham ouro, tinham ornamentos, tinham utensílios de cobre. Tudo isso era muito cobiçado naquela época. Então, quando o rei chega para o profeta, já chega assim, desesperado, porque alguma coisa iria acontecer. Quando o rei chega com o profeta, ele está dizendo assim, caramba, olha, não tem outra solução, por favor, meu Deus, eu não vejo nada na minha frente. Não tem situações na nossa vida que nós esquecemos de tudo, porque nós só vemos o problema. Problema. Aqui o profeta diz assim, abre a janela para o Oriente, abre a janela para a Síria, para o lado da Síria. E ele abriu. Então abre uma janela.
Então, você tem que entender que você tem uma janela. O profeta disse, abra a janela. Ou seja, ele estava naquela situação de enfermidade, que todo mundo ali no escuro. Ele disse assim, peraí, qual é o problema? Os sírios estão chegando. Abra a janela. Você tem uma janela. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente vai, se você perguntar para mim qual é o segredo do judeu, o judeu tem uma certeza absoluta, apesar que ele não acredita no Messias, Jesus, que Jesus já era o Messias, mas ele tem uma certeza absoluta que Deus existe e que ele é o povo escolhido de Deus e que Deus dá a vitória para ele. Qualquer situação. Você precisa ter essa mesma janela na tua mente. Isso tem que ser uma janela na sua mente, uma janela aberta na sua mente. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele está dizendo para você, abriu uma janela para você. Quando Jesus derramou o sangue precioso dele na cruz, e derramou o sangue ali, um animal inocente, uma pessoa inocente foi sacrificada por mim, por você, já que daqui para frente não precisava sacrificar mais animais, porque o véu foi rasgado de baixo, nós para entrarmos no santíssimo lugar não precisávamos mais de sacrifício. A partir daquele momento o véu foi rasgado, a janela se abriu, você tem uma janela. Você pode olhar e ver a solução, você pode olhar e ver o seu desafio lá na frente, mas você tem uma solução para vencer. Você tem uma solução para vencer. O problema todo é que quando nós ficamos olhando para o problema, e achamos lá no fundo que não tem solução. Mas aí o profeta fala, abra a janela. Abra a janela. Você tem uma janela, tem solução. Hoje eu estava conversando com o Samuel Tatizawa, ele estava dizendo que um pastor disse para ele o seguinte, ele estava dizendo que não havia solução, que tinha um problema, que não havia solução, e o pastor disse assim para ele, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, Deus fez todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, ou seja, Deus já fez todas as coisas, o que está acontecendo é que você não viu ainda a solução, mas solução tem, você só precisa enxergar a solução. A solução existe, só que você não enxergou ainda. A solução existe, você não enxergou ainda. A janela está aberta. A janela está aberta. Abriu a janela. Você olha para aí, a Síria está lá. Vamos vencer a Síria. E aí, o que acontece? Joga lá no versículo lá, companheiro. Você está no versículo de número 17. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória, porque ferirá os sírios em Afecá. Coloca o 18 aí, vê como é que está o 18. Não, por favor, vai no 16. Disse o rei, retesa o arco, ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele pegou uma flecha, pegou um arco e retesou. Quando ele puxou o arco, o profeta botou a mão dele sobre a mão do rei para puxar aquela flecha. Sabe o que quer dizer isso? Palavra profética. Flecha da vitória do Senhor. Por isso que é importante você ir vir à igreja. Por isso que é importante você colocar os teus alvos de oração. Por isso que é importante, porque quando abre uma janela, você precisa olhar para aquela janela e você precisa lançar uma flecha da vitória. Essa flecha da vitória nada mais é do que uma palavra profética. É uma revelação de Deus. É uma oração que você faz. Se você fica olhando os teus problemas, você vai estar num quarto escuro sem nenhuma janela. Mas se você começa a perceber, começa a ter fé, o teu coração está sendo gerado de fé, você já começa a ver uma janela e já começa a ver, entender uma palavra profética. Você precisa de uma palavra profética. Você precisa de uma vitória. Você precisa de uma palavra que te dê vitória. Você precisa de uma palavra que te dê direção. Porque senão você vai ficar olhando os teus problemas.
as tuas impossibilidades o tempo todo. Você só olha problema, só olha problema, só olha problema. Por quê? Porque falta a palavra profética. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja está aqui, primeiro, para você enxergar que você já tem uma janela. A janela é sua. E a segunda coisa, a igreja está aqui para lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você precisa de uma palavra profética sobre a sua vida. A palavra profética é quando o Espírito Santo pega a tua mão. Não é na sua força, não é na sua força, não é na sua força. É na unção do Espírito Santo. Ah, mas eu já entreguei para Deus. Você já entregou, mas segurou. Tem gente que entrega para Deus, mas fica segurando assim, ó. Não, é segurar, é liberar para Deus, deixar Deus fazer. E quando Deus faz, Ele pega na tua mão, porque Ele te dá força. Você fala assim, mas como é que eu vou vencer os sírios com uma flecha? É a flecha da vitória do Senhor. Coloca aí o 17. Flecha da vitória do Senhor. Fala assim, eu tenho a flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os meus inimigos. Eu vou ferir os meus inimigos. Pô, gente, agora que está chegando a vitória, vocês desanimaram? Vamos lá. Eu vou ferir os meus inimigos até os consumir. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. A igreja está aqui para te mostrar que você tem uma janela. A janela é sua. Existe. Não fica olhando para a parede, não fica olhando para o problema, não fica olhando para a confusão, não fica olhando para a circunstância. Eu tenho uma janela. Agora eu preciso de uma flecha. Essa flecha chama-se palavra profética. Você tem essa palavra profética nas pregações, você tem essa palavra profética no louvor, você tem essa palavra profética no seu devocional, você tem essa palavra profética na sua leitura bíblica, você tem essa palavra profética nos relacionamentos, você tem essa palavra profética na célula, no discipulado, onde você estiver, você recebe uma palavra profética, quer dizer assim, flecha da vitória. Flecha da vitória, flecha da vitória. E nós estamos aqui para dizer o seguinte, que você vai vencer, vai ferir os teus inimigos sim, e você vai consumir os teus inimigos sim. Por isso que é importante, a igreja é importante, o culto é importante, terça-feira é importante. Por quê? Porque aqui você fala, eu tenho a flecha da vitória, 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 eu tenho a flecha da vitória. Jesus já abriu uma janela para mim. O sacrifício de Jesus me deu autoridade para olhar por essa janela e dizer, tem solução. Agora eu pego o que é? A flecha da vitória para você pode ser diferente da minha. Da palavra que Deus te deu. Deus esse ano me deu uma palavra. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Que marche. E fomos. E andamos. E estamos caminhando. Estamos marchando. E as águas estão se abrindo. Entende? Pode estar lento, mas não importa. O importa é que nós vamos avançar, e a flecha da vitória vai consumir, vai ferir os nossos inimigos sim. Querida, não ande sem uma palavra, não ande sem uma palavra profética, não ande sem uma palavra, um versículo, não ande, eu estou tranquilo, tá? Estou tranquilo, mas você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus para o seu casamento? Você tem uma palavra de Deus para o seu filho? Você tem uma palavra de Deus para o seu trabalho? Você tem uma palavra de Deus para o teu futuro? Você tem uma palavra de Deus para que você possa vencer os teus inimigos? Aquilo que consome a sua vida, aquilo que te preocupa. Você tem uma palavra de Deus para isso? Não ande sem essa palavra. Isso se chama flecha da vida. Mas para isso, o Espírito Santo tem que segurar na tua mão e puxar. É Ele que vai te dar essa flecha. É essa flecha na mão dele, e na sua mão vai mais longe, vai ferir os teus inimigos. Não é fruto da carne, não, é fruto do Espírito.
não é fruto de esforço humano, mas é fruto da tua dependência com Deus. Como é que você pode viver sem uma flecha da vitória? Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade, isso é natural, isso é normal, isso é humano, a capacidade de você estar sempre olhando para os teus inimigos, valorizando os teus inimigos. Você já venceu inimigos piores do que você tem hoje, e no entanto você tem medo dos teus inimigos. Você já venceu situações muito mais difíceis, mas hoje você tem medo de situações muito menores, mas você tem medo porque falta a flecha da vitória na tua mão, falta o Espírito Santo segurando a tua mão, falta o Espírito Santo puxando essa flecha. Não vá, não saia de casa. Não tinha uma propaganda, não saia de casa sem esse cartão, não sai de casa sem a flecha da vitória. Afinal de contas, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é meu escudo, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Tudo começou na cruz, quando Jesus disse: está consumado. Tudo começou no sacrifício de Jesus. Por isso que nós pregamos a Jesus, por isso que nós falamos de Jesus, por isso que nós amamos esse Jesus, porque tudo começou ali. Aí você tem direito a essa janela. Janela só se abre para filho. Janela só se abre para aquele que tem entendimento do mundo espiritual. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo, porque quando você nasce do novo, não é carne, mas é espírito. Você não nasce da carne, mas do espírito. Você tem entendimento espiritual. Se você não nasce de novo, você não tem entendimento espiritual. Se você não tem entendimento espiritual, você não entende o que é a flecha da vitória. Você não entende o que é Jesus gritando na cruz: o que está consumado. Você não tem esse entendimento. Muitas coisas que nós falamos aqui, para você, pode se tornar uma grande loucura. Loucura. Mas quando você tem entendimento espiritual, meu querido, é diferente. Aí você fala: eu tenho uma janela, Jesus abriu para mim, e eu tenho uma flecha, e eu tenho a força. O Espírito Santo me dá força, me dá graça para eu lançar essa flecha. E ela se chama flecha da? Ela se chama flecha da? E eu vou consumir os meus inimigos. Aí, 18. Não acabou ainda não, tem história ainda, viu, gente? 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Aljava tinha 8, 10 flechas mais ou menos. O rei lançou uma pela janela, flecha da vitória. Agora ele falou assim, o rei fala assim para ele, o profeta fala assim: pega essas flechas e lança na terra. Ele pegou 3 flechas e 3 flechas. O profeta ficou indignado. Joga aí no 19. Atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. 19. Então o homem de Deus se indignou muito, se irou muito. 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes. Espera um pouquinho mais com esse versículo aí, por favor. Aqui tem um negócio assim, muito interessante. Você lançar a flecha da vitória é uma atitude. Primeiro vem de conhecimento. Você tem conhecimento. Entendeu? Conhecimento. Ou seja, eu tenho direito a isso. Eu tenho uma janela. Eu tenho direito a isso. Bom, e agora? Bom, eu vou lançar a minha palavra profética. O Espírito Santo vai me dar uma palavra e eu vou lançar essa palavra profética. Essa palavra profética fala de vitória, fala de mudança de mente. Essa palavra profética fala de conquista. Essa palavra profética fala de desmonte do inimigo. Tá. Agora vem o momento das suas atitudes diárias. Agora vem o momento do seu comprometimento.
Agora vem o momento da sua intensidade. Ou seja, eu vou dizer para você aqui, olha só. Você tem um presente lá fora. Eu tenho um presente, a igreja adquiriu um presente, você está lá, você vai lá na recepção, que está lá o presente com o seu nome. Se você não se levantar para ir buscar o presente, não vai adiantar. Você tem que ir lá buscar o presente. Aqui fala de comprometimento, intensidade. Eu tenho que ir lá, eu tenho que acreditar na palavra profética, eu tenho que buscar, eu tenho que tentar uma vez, tentar duas, tentar três. Muitas das bênçãos que Deus me deu na minha vida não foram bênçãos, foram processos. Demorou tempo. Processos. Isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva intensidade. Nós estamos muito mal acostumados a acharmos que, uma vez que Deus falou com a gente, uma vez que Deus abriu uma Bíblia, um versículo para nós, pronto, a vitória é nossa. Não, tem que haver intensidade, tem que haver compromisso, tem que haver repetição. Quando eu falo da palavra profética, que eu acordo de manhã lançando palavra profética, é repetição. Eu pego os versículos e começo a decorar os versículos, gritar os versículos, declarar os versículos. Por quê? Porque eu sei que a minha palavra tem força. Eu tenho na minha boca a possibilidade de ter uma palavra de bênção. Eu sou o profeta da minha vida, eu preciso profetizar. Quando eu sento, às vezes, com a maior pressa do mundo, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, porque eu preciso me alimentar. Isso é flecha que eu lanço no chão. Se eu venho no culto, né? Qual é o lema do culto? Venha com vontade, sem vontade, contra a vontade. Mas eu venho por quê? Porque eu preciso me alimentar. É mais uma flecha que eu lanço no chão. O rei tinha 6 ou 7 flechas na aljava, mas ele lançou só 3. O profeta ficou enlouquecido, indignado. Como é que pode? Você teria tirado 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Você tinha que ter tentado, lançado. Não sei quem falou essa semana para mim. Não sei quem falou. A vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Né? A vaca não dá leite. Foi o Hugo, né? É um profeta que nós temos aqui, Hugo. O Hugo falou, a vaca não dá leite. Se você não for lá tirar o leite da vaca, ela não dá leite. Você precisa ir lá tirar. Que sabedoria. Assim, uma coisa assim, fora do comum. Coisa fantástica. Tem que ir lá tirar. A mesma coisa é aqui. A mesma coisa é quando você pega esse papelzinho que você coloca lá as tuas orações, os teus pedidos. Em falar nisso, deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente eu tinha uma pasta em que eu colocava todos os meus pedidos de oração. Essas filipetas nossas de campanha. Gente, é incrível. Você vai cortando um a um. Respondido. Sabe, a gente tem fé, levanta aquilo, lê aquilo, lembra. Eu lembro dos meus pedidos. Eu tenho as causas impossíveis. Meio-dia o meu celular toca, irrita todas as pessoas que estão ao meu redor. Seu celular está tocando, eu sei, deixa tocar. Por quê? Porque é o momento que eu oro pelas causas impossíveis da minha vida. Por quê? Porque eu quero lançar flecha sobre a terra. Eu não vou desanimar. Eu não vou permitir que o cansaço, eu não vou permitir que... Sabe, gente, quando você para de lançar flecha, quando você para de crer, quando você para de tentar, e sabe o que acontece? A janela fecha. Sabe o que acontece? Não sai flecha profética nenhuma. Você desanima.
Por isso que o seu espírito tem que estar aquecido. Lança flecha, lança flecha, lança flecha, lança flecha, lança flecha, lança flecha, lança flecha. Eu estou orando para Deus dar para nós, esse ano, pessoas que vão dar R$1 milhão de dízimo. Eu gostei da reação de vocês, hein? Gostei de vocês. Antigamente vocês falavam assim, esse pastor é R$1 milhão. 1 milhão e quebradinho. Sabe por quê, gente? Porque eu preciso construir uma escola lá na Guiné-Bissau. Uma escola lá em Guiné-Bissau. Mas e o prédio? Bom, a gente faz o prédio, termina o prédio, tudo, né? E vamos lá para Guiné-Bissau fazer uma escola. Deus mandou, eu vou fazer uma escola, construir uma escola em Guiné-Bissau. Eu tenho muita juventude ainda para isso. Mas por quê? Intensidade. É flecha no chão, é flecha no chão, é flecha no chão, é flecha no chão, é flecha no chão. Isso para mim é música aos meus ouvidos. Por quê? Porque não depende de Deus, depende de mim. Deus está aí para responder a tua oração. Deus está aí para responder a tua questão. Deus está aí para responder o teu milagre. Deus está aí para responder a tua necessidade. E aí, você precisa apenas dizer, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E lançando flecha. Eu tenho causas impossíveis na minha vida. Eu tenho causas impossíveis na minha vida. Eu estou orando, eu estou crendo que elas vão ser respondidas. Mas para isso, primeiro, janela abriu. Eu tenho uma palavra profética, eu tenho uma palavra. Essa palavra pode ser esse ano, no meio do ano eu troco a palavra, mas Deus está aquecendo meu coração, explodindo meu coração. Eu creio. E eu lanço, Ele pega na minha mão, fortalece meus pulsos. Eu posso estar passando por uma situação muito difícil, mas eu não desanimo, porque é o Senhor que está fazendo, é o Espírito Santo que está fazendo na minha vida. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Aí o que eu faço? Nada. Aí o que eu faço? Tchau. Aí o que eu faço? Pastor, ano que vem eu volto. Olha só, coração de pastor sofre. Sabe quando eu sofro? Quando eu vejo pessoas que tiveram na presença de Deus e desistiram e desanimaram. Eu sofro com isso. Me dá uma tristeza muito grande. Quando eu vejo que pessoas, a janela fechou, a distração roubou, as notícias ruins, as circunstâncias ruins, os sentimentos, tudo isso fecham e as pessoas desanimam. Enquanto que basta uma palavra profética, basta uma direção, basta a força do Espírito Santo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas o Espírito Santo em mim. Não mais eu, mas nas minhas orações. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra. Por quê? Porque isso me dá força, me dá energia. E lança flecha, e lança flecha, e lança flecha. Deixa eu falar uma coisa para você. Os comentaristas bíblicos dizem o seguinte, que por causa de Jeoás, a Síria existe até hoje. Porque naquela época, se ele tivesse lançado 6 ou 7 flechas no chão, ele teriam consumido completamente os sírios. Até hoje a Síria dá problema para Israel. Nada contra os sírios, é coisa de país contra país. Tem problemas na tua vida? Senhor, eu não sei se eu posso falar isso. Senhor, eu não sei se eu posso falar. Porque se eu falar, tem muita gente que não volta. Não sei se eu posso falar, Senhor. Pastor não se aguenta, pastor é linguarildo. Tem problemas na tua vida que existem até hoje, porque você não tomou uma posição profética em relação aos teus inimigos.
Tem coisas que te incomodam. Tem coisas que você tem medo. Você tem medo. Você tem medo. Sabe por que você tem medo? Você tem medo porque no fundo, você ainda não extirpou. Você ainda não lançou as flechas necessárias para extirpar com o teu inimigo. Ele está lá dentro quietinho. De vez em quando ele aparece e te dá medo. E rouba a tua energia, rouba a tua paz, rouba teu dinheiro, rouba a tua saúde, rouba o momento de paz no teu casamento, o momento de paz da tua... Rouba. Por quê? Porque está lá dentro, você não matou ainda. Janela. Está consumado. A janela, você tem uma janela. Jesus já te deu uma janela. Aí ele fala assim, pega uma flecha. Aí o Espírito Santo pega você. Você não está sozinho. Não é a tua força, não. Não é na tua força, não. Não é no teu merecimento, não. Você não merece. É pela graça, é pela misericórdia. Eu tenho uma janela na minha vida onde eu posso lançar a minha flecha profética porque eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é pela fé, não é por merecimento. Porque nós não merecemos e porque muitas vezes você não merece, você não vê janela, você vê uma parede escura na tua frente. Mas quando você tem o entendimento que o sangue derramado naquela cruz foi por tua vida, aí pronto, aí você tem uma janela, aí pronto, você tem uma janela, aí pronto, você tem uma janela e você tem uma possibilidade na tua vida. Mas aí não é pela tua força, nem por força, nem por violência, mas pelo teu espírito. Nem por força, fala assim, nem por força, nem por violência, mas pelo teu espírito. Isso está onde? Em Salmos isso? Os universitários. Nem por força, nem por violência, mas pelo teu espírito. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Eu tenho a flecha da vitória. Eu creio na conversão dos meus netos. Eu creio na conversão dos meus bisnetos. Eu creio no casamento dos meus netos. Eu creio no crescimento dessa igreja. Eu creio que dessa igreja outras igrejas vão nascer. Eu creio que muita gente se encontrará com o Senhor aqui e será liberto. Eu creio em milagres na saúde, milagres de conversão. Eu creio, eu lancei a flecha, fortalecido pelo Espírito Santo, mas agora eu continuo pela insistência, eu continuo pela minha dedicação, eu continuo pela minha repetição, eu continuo pela minha intensidade. O que você quer na tua vida espiritual? O básico ou o avançado? O básico ou o avançado? Ele está dividido, hein? O que você quer na tua vida espiritual? O básico ou o avançado? O básico é aquele assim, sou de Jesus, creio em Jesus e vou para o céu. Quando você chegar no céu, vai ser uma tristeza. Por quê? Porque você vai descobrir, meu Deus, eu podia ter conseguido aquilo. Aquela bênção era para mim? Era. Aquela bênção era. Mas eu não. Mas por quê? Porque você não teve intensidade. Não depende de Deus, depende de você. Nossa, mas Deus é assim? É. Mas eu não sabia. Claro, você nunca teve intensidade. E as flechas estavam na tua aljava. Você não tinha que comprar flecha, você não tinha que dizer, agora não tem flecha. Não, você tem flecha sim, está na tua aljava. Você que precisa jogar, você que precisa lançar. Aí você fala, meu Deus, quantas bênçãos eu podia ter. O que faltou? Intensidade, repetição.
Teimosia. Fé. Tem muita gente que tem essa janela aberta. Tem muita gente que já recebeu palavra profética, mas desistiu e desanimou. Achou que o mundo lá fora ia me dar o que aqui não ia dar. Por que o profeta se indignou? Porque ele falou assim: cara, você perdeu. Você perdeu. Deixa eu te dar um conselho. Nunca perca uma oportunidade que Deus te dá. Nunca perca. Passou, tu pega. Deu uma palavra, tu pega. Texto maravilhoso que o pastor pregou, estuda quando chega em casa, rabisca, copia no caderno, escuta de novo. Nós estamos no YouTube, não é a mesma coisa. Muito melhor estar aqui na igreja, mas você está no YouTube. No YouTube você pode escutar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Para você dizer: não, peraí, eu tenho mais, eu vou lançar essa flecha, eu vou lançar essa flecha, eu vou lançar essa flecha, eu vou lançar essa flecha. Não desanimar, não recuar. As flechas estão na tua mão. Eu, como igreja, eu desafio você a lançar as flechas. Eu, como igreja, desafio você a ser mais intenso em toda a sua vida espiritual. Para quê? Para matar os teus inimigos, para consumir os teus inimigos, para vencer os teus inimigos, que são maiores que vocês, que são maiores do que eu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você sair daqui chateado com a palavra, fica tranquilo que a primeira pessoa que está sendo confrontada aqui nessa palavra sou eu. Entendeu o que eu falei? Todo mundo aqui está no mesmo barco, não tem ninguém melhor que ninguém. Então eu preciso continuar lançando flechas sobre o chão. Eu não posso desanimar. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Deus me chamou para isso. Mas vai dizer: vem cá, por que você tem que fazer? Eu tenho isso porque eu tenho uma janela, do outro lado da janela eu tenho inimigo, e Deus já me deu uma palavra profética. Deus já me deu uma palavra profética. O que eu preciso ter agora é intensidade. 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 Eu vou cantar uma música agora para vocês. Isso aqui é intensidade, não? Ó Senhor, fica de pé agora. Intensidade. 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 Atitude. Atitude. Fala assim: eu creio que o Senhor Jesus abriu uma janela. Gente, tem que haver uma coreografia, tá? Sem coreografia não dá certo. Você fala assim: eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus abriu uma janela na minha vida. Afinal de contas, o sacrifício da cruz foi por minha vida. Eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, me deu uma flecha da vitória, uma palavra profética de abundância, de cura, de transformação, de prosperidade, de vida espiritual. Ele já me deu a flecha da vitória. Fala assim: a flecha da vitória do Senhor eu já recebi. Aleluia. E a música agora. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Canta com a gente. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Sana-me, Senhor, e me conhece. Canta essa música. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerto alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Não tem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu uma janela. Obrigado, Senhor, porque nós lançamos a flecha, ungido, fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, nós queremos lançar flechas sobre a terra. Nós queremos ferir a terra com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento, com a nossa intensidade. Tira toda a preguiça, tira toda a distração que rouba nosso tempo, nossa força, nossa energia. Tira, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Tira e usa-me, Senhor. Tira isso, Senhor, tira. Eu faço um compromisso contigo, Senhor, de acordar mais cedo, de ter minha leitura bíblica, de ter momentos de oração, de ter um momento de oração pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, por toda a minha família, Senhor. Eu quero me comprometer contigo a lançar flechas e flechas e flechas e flechas e flechas na terra, Senhor. Todas que eu tiver eu vou lançar, todas que eu tiver eu vou lançar, até que os meus inimigos caiam por terra, sejam feridos, consumidos. Fala assim: os meus inimigos que se levantaram contra mim estão consumidos, foram consumidos. Não existe mais medo na minha vida. Nós vencemos o medo. Afinal de contas, dá um sorriso. Eu tenho uma janela na minha frente. Deus me deu uma janela na minha frente. E a janela está voltada para os meus inimigos, porque o Senhor me deu a flecha da vitória do Senhor. E o Senhor, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Nós ligamos agora na terra, Senhor, uma unção nova, uma unção fresca sobre a vida de cada irmão que está aqui. Todos os nossos pedidos nessas 7 semanas serão respondidos em nome de Jesus. Todos os nossos pedidos serão respondidos. Todos os nossos pedidos serão respondidos. Oh Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, lança flechas sobre a terra. Faz assim, ó. Lança flechas sobre a terra. Tem vergonha não. Lança flechas sobre a terra. Lança flechas sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá o papel dos pedidos. Tem um papel aí das 7 semanas? Tem um papel das 7 semanas? Um papel das 7 semanas. Tem? Isso. Aleluia.
Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Todo dia ao meio-dia, Pai, eu vou estar lendo esse papel aqui. As causas impossíveis da minha vida. E eu vou estar crendo, eu vou estar jejuando, eu vou estar orando. E eu vou estar declarando que cada um desses pedidos já está sendo respondido. O céu já está trazendo. O céu está trazendo resposta para a tua vida. O céu já começou a se movimentar para trazer um a um desses pedidos na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor 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 Jesus. Eu creio. Tem muita gente na tua família, tem muita gente perto de você que precisa disso aqui. Esse papel aqui não tem poder. Escuta, esse papel aqui não dá choque. Esse papel aqui não tem. Mas o fato de ter alvos de oração e o fato de você estar lendo, todos esses são flechas que você vai estar lançando no chão. Flechas que você vai estar lançando no chão. Flechas que você vai estar lançando no chão. Eu digo para você, não desistir. Não desistir. Obrigado, Senhor, pelo ato de fé que nós temos. Essa igreja está nos desafiando a crescer. Essa igreja está nos desafiando a ir mais longe. Essa igreja está nos desafiando a romper limites. Eu te peço, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua unção. Obrigado pelo teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Quem ama, de novo, quem ama, traz mais um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Quem ama, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.